Não. Eu vou... Pronto, agora foi. Bom, então hoje é feito isso, né, que a gente revisou aqui no exemplo 5, mostrei mais algumas simplificações que vão estar disponíveis no slide, e a gente vai para a parte de permutação propriamente dita. O que seria uma permutação? Seria a reordenação de um grupo de objetos. E a gente já tem feito isso nos exemplos. Aquele exemplo da fila. A gente pega um grupo de pessoas e reordena essas pessoas. Então, a gente permuta esses indivíduos. Então, a permutação é reordenar objetos. Então, se você considerar um conjunto com 3 elementos, como esse aqui, ó, conjunto N formado pelos números 1, 2 e 3, você pode permutar esses 3 objetos, no caso, esses 3 números, de 6 formas diferentes. E aí você descreve. Você pode colocar 1, 2 e 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Depois, quando vocês olharem os slides e estiverem estudando, vocês vão perceber que essas são as únicas possibilidades de reordenar, ou seja, de permutar esses números. Certo? Mas você pode pensar, mas se eu tiver 10 elementos nesse conjunto, como é que faz? Tá? Então, você percebe que com 3 elementos eu já tenho 6 permutações. Se eu colocar 4 elementos, eu vou ter 24 permutações. Então, a cada número que você acrescenta nesse conjunto, você vai ter uma quantidade de permutação ainda maior. Então, não é interessante que você faça na mão. Ok? E aí eu trago a definição da permutação de forma, assim, mais rigorosa, certo? Essa definição está lá no portal da UBMAP, e, em resumo, você pega um conjunto como esse daqui, e a permutação vai ser uma lista, por exemplo, vai ser uma lista como essas aqui, ó. Lembra lá de PA e PG? Você tem sequências, né? Só que essas sequências aqui na permutação, elas vão ter um fim, elas não vão ser infinitas, né? Elas vão ter um fim. E, nesse caso, os elementos eles têm que aparecer somente uma vez. Se os elementos aparecem mais de uma vez, a gente tem outro tipo de permutação, que é a permutação com repetição, que vai ser o tema da próxima aula. Então, aqui na definição que eu coloquei, que está em laranja, imagine um conjunto A com esses elementos, V, W, X, Y e Z. Lembrando que os elementos não precisam ser só números, podem ser letras, podem ser linhas de geometria, pode ser qualquer tipo de objeto matemático. Então, uma das formas de ordenar esses elementos que estão aqui dentro é esse daqui, que está como exemplo. Então, o primeiro elemento vai ser o X, o segundo vai ser o V, o terceiro vai ser o W, o quarto vai ser o Z e o quinto vai ser o Y. Mas essa não é a única forma de ordenar. Você pode criar outras listas utilizando esses elementos, mas você tem que usar todos os elementos, nesse caso aqui. Tá certo? Então, a gente está falando agora da permutação. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, você conclui que a permutação de um conjunto de N elementos vai ser N fatorial, que é o fatorial que a gente está estudando, certo? Só que esses elementos, eles têm que ser diferentes, e eu vou voltar para o exemplo do conjunto N, e vou reescrever ele sem listar as permutações. Eu vou só dizer quantas são as permutações, certo? Eu posso, sem listar, eu concluo, pelo princípio fundamental da contagem, que o número de permutações desses 3 elementos é 6. Como assim? Na prática, você vai fazer assim. Quantos elementos eu tenho nesse conjunto, gente? Respondam para mim. 3. Eu tenho 3. Então, o número de permutações desse conjunto de 3 elementos vai ser 3 fatorial. Mas 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6.
E se eu tivesse um conjunto N, por exemplo, aliás, um conjunto A formado por 1, 2, 3 e 5. Quantas permutações eu posso fazer com esses 4 elementos? Né? Quantas listas, de quantas formas eu posso ordenar? Aí eu calculo a permutação de 4 elementos, que vai ser 4 fatorial. 4 vezes 3 fatorial, ou seja, 4 vezes 6, que é igual a 24. Então, se eu for ordenar, se eu for listar todas essas permutações, eu vou encontrar 24 listinhas. Se forem 5 elementos no conjunto, eu vou calcular P de 5. Se for P5, aliás, se forem 6 objetos, P6. Certo? Então, voltando aqui. Então, você está utilizando a ideia do fatorial, aquela ideia inicial de fazer as listinhas, né? Por exemplo, eu tenho nesse conjunto N, eu quero saber de quantas formas eu posso ordenar esses 3 números. Para o primeiro dígito, eu tenho 3 opções. Aí eu usei por exemplo, o número 2. Como eu já usei o 2, para o segundo dígito, eu só tenho 2 opções. E para o terceiro, só tenho uma. O princípio fundamental da contagem diz que eu só preciso multiplicar. Mas eu posso reescrever isso aqui de forma mais elegante, dizendo que isso é P3, que é 3 fatorial. Certo? A gente está falando da mesma coisa. Entendi. A gente só está incluindo agora uma notação matemática. Então, estou indo bem devagar, voltando nos exemplos, para que fique o mais natural possível para vocês. Tá bom? Tava cortando, foi, gente? Só um pouquinho. Agora parou. Era a internet, por isso que estava demorando para começar a gravação. Então, tem uma questão na atividade que eu disponibilizei na segunda-feira, bem semelhante a essa. Então, quem ainda não fez, fica ligado aqui, ó. Você tem um professor, como eu, que quer elaborar um teste, uma prova, com 4 questões. Então, eu já fiz os enunciados, mas eu preciso escolher a ordem dessas questões. Então, de quantas formas eu poderia montar essa prova, assim, com ordens diferentes? Então, imagine que eu tenho a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a questão 4. Aliás, para não ficar tão confuso, de acordo com a ordem, a numeração da questão vai mudar. Então, imagine que eu coloque uma questão sobre equação, uma questão de probabilidade, uma questão de geometria e uma questão de estatística. Eu tenho essas 4 questões, com esses 4 assuntos. Então, de quantas formas eu posso montar essa prova? Com esses 4 problemas. Entenderam? Qual é o problema aqui? Aí o Jonathan pode dizer, vou começar do jeitinho que ela escreveu, equação, probabilidade, geometria e estatística. Mas aí a Esté pode dizer, não, eu vou começar com geometria, depois estatística, depois probabilidade e equação. Então, de quantas maneiras eu posso montar essa prova? Vamos lá. O número de maneiras vai ser igual à quantidade de ordenações que eu puder fazer. Certo? Pelo que eu expliquei para vocês até agora, eu imagino as 4 posições das questões e eu tenho 4 tipos de questões. Então, primeira questão eu posso escolher de 4 formas, não é isso? A segunda questão eu posso escolher de 3 formas, porque eu já usei um assunto. A terceira questão eu posso fazer de 2 formas e a última de uma forma, porque foi a que restou. Certo? Mas, usando a notação de permutação, eu calculo P4, que é 4 fatorial, ou seja, é 24. Então, se você calcular aqui, como eu fiz em vermelho, eu vou ter 24 como resultado dessa multiplicação. Certo? Então, no final das contas, eu tenho um conjunto
objeto que tem esses 4 tipos de questão. Uma questão de equação, uma questão de probabilidade, uma questão de geometria e uma questão de estatística. Certo? Essas questões elas são diferentes, elas não são iguais, tá? E a ordem que eu colocar vai me dar uma possibilidade de sequência, certo? Então, eu tenho 24 sequências possíveis. Eu listei 2, e vocês podem fazer de outras maneiras aí. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Lembrando que Não, aqui professor, a gente pode está ir. treinando a anotação, Isso aqui vocês já estão por dentro de como é que se resolve. Parece um pouco repetitivo, mas, como eu falei, a gente está construindo nossos degraus para poder avançar um pouco mais. Verdade. Esse probleminha aqui, ele já é um pouquinho diferente. Imagina o seguinte, você tem 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos. Então, quantos números de 5 algarismos distintos eu posso formar com esses dígitos aqui que eu selecionei? Em seguida, tem essa pergunta. Quantos desses números são maiores do que 30.000? Todo mundo entendeu? Dá um minutinho aí para vocês refletirem. Será que é possível saber quantos números são maiores que 30.000 sem fazer na mão? Eu queria ouvir alguém assim para dar essa ideia. Como é que a gente resolveria esse problema? Não se preocupe se não acertar, se ficar incompleto, a gente tá aprendendo junto aqui. Como você faria? Ninguém? Não sei não dizer, professora. Vamos lá. Acho que vocês podem ter ficado um pouco receosos por conta da segunda pergunta, né? Tipo assim, o que é que eu vou fazer agora que tem essa segunda pergunta e eu não sei para onde vai. Então, primeiro, vamos do início. Eu quero formar números com 5 algarismos diferentes. Ou seja, eles não podem se repetir. E eles têm que ser formados por esses dígitos aqui. Esqueçam a ideia de permutação, por enquanto. Aí você pode colocar assim, ó. Aqui, vou colocar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5 posições. O primeiro dígito, ele fica aqui. De quantas formas eu posso escolher esse primeiro dígito, considerando esses 5 algarismos? De quantas formas eu posso escolher esse primeiro dígito aqui? Esqueça a segunda pergunta, tá? De quantas formas? 5. 5 formas. Perfeito. Então, vou colocar aqui embaixo. Eu tenho 5 maneiras de escolher o primeiro dígito. Já usei um dos dígitos. Aí eu vou para o segundo dígito. De quantas formas eu posso escolher o segundo agora? 4. Se eu já usei um algarismo. 4. Segundo a mesma lógica, o terceiro dígito eu tenho 3 opções. O quarto dígito eu tenho 2 opções. E no final só vou ter um algarismo para colocar.
já que eu só tenho 5 opções. E aí eu multiplicaria, não é isso? Não é isso que o princípio fundamental da contagem nos diz? Então, escrevendo na ideia de permutação, ficaria o seguinte, ficaria assim a justificativa. Todos os números de 5 algarismos formados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, aqui é um são, tá? São formados pela permutação desses elementos, ou seja, você vai pegar os 5 dígitos e vai permutar. E aí você consegue formar todos os números possíveis. Então, você vai fazer P5, que é 5 fatorial. Imagine que você tem uma máquina, usa a imaginação. Você tem uma máquina que você pega os 5 dígitos e a máquina fica trocando a posição. Quando ela trocar todas as posições possíveis, ela vai formar todos os números de 5 algarismos distintos que existirem com esses números. Certo? Então, como a posição do algarismo vai mudar o valor do número, como a gente já viu em outros momentos, o número de possibilidades são 5 fatorial, ou seja, eu posso formar 120 números diferentes com esses 5 algarismos. Até aqui tudo bem? Sim, era essa parte que estava enfocada. Beleza. Agora, e se eu quero saber quantos são maiores do que 30 mil? Vou dar um exemplo aqui de um número que não pode ser formado, que não é maior do que 30 mil, mas que pode ser formado. Por exemplo, 12.345. Ele pode ser formado por esses 5 dígitos, mas ele é menor do que 30 mil. Por outro lado, se eu fizer isso aqui, ó, 54.321, esse número é maior do que 30 mil. Será que tem uma forma de saber exatamente quantos números são formados? A resposta é sim. Eu vou colocar aqui as 5 posições. E a gente precisa notar que a escolha desse primeiro dígito, ela não pode ser com qualquer um desses números aqui. Se eu colocar o número 1 aqui no primeiro dígito, eu vou ter um número menor do que 30 mil. Se eu colocar o número 2, eu vou ter um número menor do que 30 mil. Agora, se eu colocar o número 3, pelos outros números que estão disponíveis, eu automaticamente já tenho um número maior do que 30 mil. Certo? Ó, o número 1, se ele ficar aqui na frente, não importa os números que ficarem ordenados. Todos esses números vão ser menores do que 30 mil. A mesma coisa vai acontecer se eu colocar 2. Mas se eu colocar 3, 4 ou 5, aí eu vou ter números maiores do que 30 mil. Então, para escolher esse primeiro dígito, eu não tenho 5 opções. Eu vou ter quantas opções? Três. Eu vou ter apenas 3 opções. Certo? Eu vou ter 3 opções. 3, 4 ou 5 para o primeiro dígito. Quando eu for para o segundo dígito, já não importa mais. Por quê? Porque eu vou ter no mínimo 3. Então, não importa a ordem que eu colocar os outros algarismos, o número que vai ser formado sempre vai ser maior do que 30 mil, porque eu já analisei a restrição do primeiro dígito. Então, depois que você escolher o primeiro dígito, deixa eu apagar aqui essa parte de baixo, se eu posso escolher isso aqui de 3 maneiras, eu já deixei um espaço aqui, já foi preenchido, certo? Então, o segundo dígito, ele vai poder ser preenchido de quantas formas? Vamos ver se vocês já sacaram. Quatro. Ele vai ser de 4 formas, porque eu já usei uma aqui.
mas eu não tenho restrição. Eu só tenho restrição no primeiro dígito. Então, o segundo dígito pode ser escolhido de 4 maneiras. O terceiro dígito de 3 maneiras, porque eu já usei 2 no primeiro e no segundo dígito. 2 e 1. Então, ó, olha só. Aqui eu tenho 3 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui não é 5 fatorial. Tá vendo aqui, ó? 5 fatorial são todas as possibilidades. Eu poderia multiplicar normal todos esses números, ou eu poderia escrever de forma mais elegante assim, ó. Desse jeito aqui, ó. 3 vezes 4 fatorial. Porque isso aqui é 4 fatorial. Certo? 3 vezes 24, que dá 72. Faz sentido? Faz. Por quê? O número de opções maiores do que 30 mil vai ter que ser menor do que o total. Não faria sentido se eu tivesse muito mais números do que o total. Certo? Vamos lá. Já terminei aqui, né? 2h11. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou interromper a gravação.